Mansidão, vídeo 2. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Que Jesus, eu estou dizendo que Jesus ele é manso, ele diz que era manso e humilde de espírito. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis paz. Descanso para vossas almas. Jesus disse que ele era manso e humilde. Então, se você quer crescer em mansidão pelo Espírito de Deus, vá a Jesus. Vamos ir a Jesus, vamos pedir a Ele para mudar a nossa vida. Vamos pedir a Jesus que nos dê o mesmo sentimento que Ele tinha. Lá em Filipenses 2 diz para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus, que sendo Deus, achado em forma de Deus, não agarrou o fato de ser Deus, ou ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Então ele sendo homem 100%, mas também sendo Deus 100%, ele não agiu como Deus na terra. Ele não agiu assim no sentido de defender prerrogativas, de dizer assim, eu sou Deus, por que você está me contradizendo? Ele não fez isso. Ele deixou o Pai liderar, ele deixou o Pai mostrar as coisas, ele deixou o Pai levá-lo pelos caminhos que o Pai queria, e o final do caminho foi a cruz, para que pela sua morte ele abrisse um caminho para que a gente chegasse ao Pai. Que ele diz, quem me vê a mim vê o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus foi achado em figura humana, foi achado como servo. Isso mostrava toda a mansidão dele, e por isso ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso ele diz para ir a ele, para aprender com ele que é manso e humilde. Ou seja, a mansidão de Jesus, ela é algo admirável. Imagina o judeu ali esperando um Messias guerreiro que ia destruir Roma, e ele chega na mansidão, confiando totalmente no Pai, se entregando totalmente ao Pai e não fazendo as coisas na sua própria força. As bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito, ou pobres de espírito, e bem-aventurados que choram, falam diretamente do nosso relacionamento com Deus, o Pai. Mas a bem-aventurados mansos fala muito do nosso relacionamento para com o nosso próximo, porque é o próximo que vai ver se somos realmente mansos ou não. Não é o que nós dizemos, mas o que eles veem em nós. Então, como se manifesta o homem manso? Moisés foi dito em Números 12:13 que ele era muito manso, mais do que todos os homens. Moisés ele foi criticado por Arão e Miriam, quando ele casou com uma mulher lá, e ele não se defendeu. Deus o defendeu, de tal modo que Miriam ficou leprosa quando Deus se manifestou. O manso, ele precisa vigiar que a mansidão não é uma questão de temperamento, mas é um dom de Deus e um fruto do Espírito Santo. Então não existe aquela pessoa que é tímida, calada, e alguém dizer essa pessoa é mansa. Não é isso a mansidão bíblica. Moisés, voltando a ele, diz a Bíblia que ele preferiu a vergonha de Cristo, se humilhar, viver no meio de um povo que tinha sido escravo, para libertar os escravos, do que os tesouros do Egito, porque ele era um príncipe no Egito, quando ele largou tudo. Abraão foi outro homem manso no Velho Testamento. Como é que ele demonstrou essa mansidão? Quando ele está ali crescendo, ficando rico, com muito gado, ele e Ló, o sobrinho dele, os pastores de Ló e de Abraão começam a brigar, a discutir, e aí Abraão viu, e Ló fala com Abraão que
e eles reconhecem que o gado era muito, não podiam viver juntos. Então Abraão diz para Ló: você escolhe, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então só um homem manso abre mão dos seus direitos, num mundo onde todo mundo está defendendo o seu direito, porque a mansidão, ela anda de braço dado com a fé. Ela confia em Deus, como Abraão. Ela descansa em Deus. Outro homem manso da Bíblia foi Davi, um guerreiro notável que derrota um gigante de quase 3 metros de altura, né, com uma pedra e vencia exércitos dos inimigos ali. Mas quando ele foi perseguido por Saul, ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e ele não quis fazer isso, porque ele diz que quem ia defendê-lo era Deus. Então o manso é um homem que confia que Deus vai defendê-lo. Outro homem manso no Velho Testamento foi Gideão, que é convocado por Deus como um homem valente que era, para derrotar um exército de 100.000 homens. E Gideão toca trombeta, de repente ele tem um exército de 30.000, 100.000 contra 30.000, tá razoável, mas Deus diz: não, Gideão, é gente demais. E Deus dá uma peneirada e sobra só 300 homens. Só um homem manso pode fazer coisas tão tremendas como Gideão fez. Por quê? Porque ele confiou totalmente no poder de Deus, né? Porque ele não confiou no seu próprio poder. Jeremias foi um profeta também que demonstrou a sua mansidão de modo admirável, porque ele foi perseguido, criticado, espizinhado, julgado numa cisterna, onde ele atolou na lama, ia morrer ali, porque ele estava falando a palavra de Deus, profetizando para Israel arrependimento, para se voltar para o Senhor, e ele não se defendia, mas ele foi livre, né? Porque o manso, ele pode dizer a verdade em amor e ser perseguido, mas ele não vai reagir, ele não vai brigar e defender seus direitos, né? No Novo Testamento chegamos a Estevão. Estevão, o primeiro mártir da igreja, fazia milagres e pregava com poder. E quando os que ouviram ele, os líderes e homens ali da religião, quiseram apedrejá-lo, Estevão, diz a Bíblia, que ele declarou perdão para eles. E a Bíblia diz que eles, olhando para Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. Estevão tinha aquele coração manso que não se defendeu, mas se entregou a Deus até a morte. Mansidão não é fraqueza, mansidão não é preguiça, indolência ou timidez. Mansidão não é gentileza natural para com as pessoas. Um homem manso, ele pode dar sua vida pela verdade aqui, como Estevão, como Davi, como Paulo, como Pedro. O homem manso, ele não compromete a verdade. Ser manso não significa omitir a verdade ou não entrar em disputas ou manter a paz a qualquer preço, né? Como muitos têm feito. Ninguém será manso se não for humilde de espírito e se não passar pelo vale de lágrimas, choro pelo pecado, pedir misericórdia de Deus. O manso, ele não se orgulha de si mesmo e nem se apega a seus direitos e a sua posição. O homem manso, ele pode exortar, como eu disse antes, o seu próximo sem se irar, como foi no caso de Jesus. A pessoa mansa não se coloca como primeiro em tudo, ou tem aquela sensibilidade excessiva que se coloca como vítima dos outros e das circunstâncias da vida. Coitado de mim, olha o que me aconteceu. Isso não é a atitude de um homem manso ou de uma pessoa mansa.
A pessoa mansa não se coloca na defensiva, nem se põe a murmurar sobre a vida e nem cai em comiseração. O manso é aquele que se admira de que Deus e os outros pensem tão bem dele, pois ele sabe que não tem merecimento pessoal. A pessoa mansa é imitadora do Senhor Jesus Cristo, como Pedro definiu na carta dele e que falarei no vídeo 3. Então, até aqui o vídeo 2, né? Que Deus te faça o rosto dele brilhar sobre você, para que o Espírito Santo te faça crescer na mansidão de Jesus Cristo e que você o conheça em nome de Jesus. Um grande abraço.